Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Certa vez, o ministro Paulo Guedes disse que para o Brasil virar uma Argentina, o prazo de 6 meses. E para virar uma Venezuela, o prazo de 1 ano e meio, se a esquerda assumisse. E agora, a esquerda assumiu. O novo presidente do Brasil, esquerdista, o senhor Luiz, do PT, assumiu. E agora? O Brasil vai virar uma Venezuela? Quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, uma explicação de Thiago Nigro. Ele fala sobre as possibilidades do Brasil se tornar ou não uma Venezuela. E já convido você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez a deixar o seu like, a compartilhar também esse vídeo com mais pessoas e a pôr aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E só para lembrar que nós ouvimos nos últimos 2 anos muitas profecias que diziam que o Brasil passaria por um momento muito difícil. O que você acha disso? Eu peço que você também não esqueça de colocar aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Que Deus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus. Vamos assistir mais um vídeo aqui do nosso canal. Sabe o pior de tudo? A Venezuela já foi um país muito rico, muito rico. Então amigos que contam histórias de quando viajavam para lá, país muito rico, próspero, né, e etc. Ele era um dos países mais ricos da América Latina nos anos 50 e 80. Ela era conhecida como a Venezuela Saudita, devido à riqueza por conta do petróleo. Na capital, em Caracas, os prédios eram altos e muito modernos para a época, de uma forma comparativa. As rodovias eram largas. Os hotéis, eles eram considerados um luxo e um paraíso tropical. Então você tinha muita coisa legal e à frente do seu tempo. O que aconteceu? Muitas medidas econômicas que não deram certo. Estatização de empresas, expropriação da propriedade privada, impressão do dinheiro, que gerou hiperinflação, tabelamento de preços, que gerou escassez de produto nas prateleiras. E assim como as políticas positivas demoram para surtir efeito, as negativas também. Então às vezes a gente pode plantar uma semente negativa hoje, ela não vai crescer da noite para o dia. Ela vai ter muito tempo, vai regar a semente, vai virar uma árvore, essa árvore vai começar a dar frutos negativos, então demora, tá? Tanto bem quanto mal demora. E a Venezuela dependia de um único produto. Conclusão, hoje a Venezuela é uma das economias mais falidas do mundo de fato. O que é triste, tá? Eu não tô falando isso daqui feliz ou curtindo ou comemorando isso não. É ruim. A desgraça alheia é triste, é ruim. É sempre ruim ver alguém triste, alguém sofrendo. Só para deixar muito claro isso daqui. E aí vamos ver alguns indicadores interessantes aqui, ó. Econômicos, tá? PIB 2020, 46 bilhões de dólares. Saindo de um PIB de 484 bilhões de dólares em 2014. Caiu tudo isso. PIB per capita, 1.700 dólares hoje. Em 2020 foi o segundo menor PIB per capita da América Latina, atrás só do Haiti. Inflação 2021, 686%. Salário mínimo, 7 mil bolívares, que equivalem a... Chuta, Kaique. Quanto que é o salário mínimo por lá? Em dólar. Em dólar. 200 dólares. Quase, pouco menos. 150 dólares. Menos. 10. Menos. 25. Pouco menos. 50 cents. Mais. Por 2 dólares. 2 dólares e 50. Caraca! Esse é o salário mínimo na Venezuela. 2 dólares e 50. Desemprego. 8 milhões de pessoas estão desempregadas, que é cerca de 29% da população, enquanto no Brasil a gente tem 14,4 milhões de desempregados, mais ou menos 6,7% da população. Pobreza. Cerca de 94,5% da população vive na pobreza, 76,6% estão abaixo da linha da pobreza extrema, que é absurdo, tá? Aí você pega o Gini Index. O que é o Gini Index? É um índice de desigualdade, digamos assim. Quanto menor esse índice, significa que o país ele é menos desigual. Ou seja, se ele é menos desigual, ele é mais igual. Anota aí, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Por quê? Porque a Venezuela tem um índice de Gini de 0,37. Aí você pega o Brasil, tem um índice de 0,53. Você pega o Chile, 0,44. Pega o Uruguai, 0,39. Paraguai, 0,46 e o Haiti, 0,41. Em qual país aqui você gostaria de morar? Com certeza não é a Venezuela. Pelo menos a lógica me diz isso. Ou seja, a Venezuela ela é mais igual do que o Brasil. A gente tem mais desigualdade no Brasil que na Venezuela, mas é melhor viver no Brasil do que viver na Venezuela. Por quê? Porque o problema não é a desigualdade, é a pobreza. Então, se eu tenho uma pessoa rica, essa pessoa aqui aumenta a média. Se essa pessoa rica vai embora para outro país por algum motivo, o país ficou mais igual, mas o país ficou mais pobre também. Então, o problema não é a desigualdade, é a pobreza. E a Venezuela, ela é muito igual. Todos são pobres. Conclusões aqui. A Venezuela não é um país pobre, ela é um país extremamente mal gerido, ok?
Imagina, você tem um monte de riqueza, mas você é muito mal gerido. Ela tem 18% das reservas mundiais de petróleo, o que dá 300,9 bilhões de barris. Hoje o preço do petróleo é de $95 o barril, ou seja, são mais de 28 trilhões de dólares em reserva de petróleo. Para efeito comparativo, o PIB de 2021 da China foi de 16 trilhões de dólares e dos Estados Unidos 22 trilhões de dólares, ou seja, é o PIB, né, de um desses países aqui. Mesmo assim, o número de refugiados e imigrantes da Venezuela no mundo é de mais de 6,8 milhões de pessoas. E agora vem a pergunta do vídeo de fato. O Brasil pode virar uma Venezuela? Qual que é a sua opinião antes de eu responder? Eu não tô aqui para te convencer de nada. Tô aqui para levantar alguns pontos e muito menos para defender qualquer tipo de ideologia, ok? O fato é, a Venezuela cresceu muito no começo dos anos 2000 até o fim do governo Chávez, mas depois que o Maduro assumiu o sistema econômico da Venezuela, né, ele se provou falho, trouxe miséria, tivemos vários problemas. Mas por que a Venezuela chegou onde chegou? Então eu trouxe 5 principais temas que levaram a Venezuela para onde ela está hoje. E o problema é que se, de alguma forma, algum país quiser repetir o feito, basta você repetir essas 5 iniciativas. Pelo menos é um indício de que isso aqui pode acontecer. Primeiro de tudo, estatização em massa de empresas e setores de economia. 3 em cada 4 estatais foram criadas, expropriadas ou confiscadas durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Tá? Então, estatização em massa de empresas e setores complexos da economia foi uma das coisas que a Venezuela fez. Então, se você quer saber se o Brasil pode virar uma Venezuela, é só a gente reparar nisso e ver se a gente está fazendo isso ou não. Ao que me parece, não estamos fazendo isso, mas temos que ficar atentos. Segundo, expropriação da propriedade privada. O Maduro, inclusive, já obrigou proprietários a venderem imóveis para seus inquilinos. Quem não vendesse dentro do prazo para os seus inquilinos, mandado pelo Estado, né, levaria uma multa de $40 mil, que pode ser dobrada caso ela não seja paga em 5 dias. Expropriação da propriedade privada, que é um direito nosso. Terceiro, controle de preços. A gente já tentou fazer isso, inclusive no Brasil no passado. Ainda bem que não fazemos isso novamente hoje, né? Por mais que tenhamos tido ali um certo flerte durante a pandemia, né, com algumas coisas. Mas isso aconteceu diversas vezes com tentativas de tabelamento de preços que só faziam os produtos saírem das prateleiras dos supermercados. Tabelamento de preços também traz pobreza. Quarta coisa, um populismo extremo. E por quê? Calma. Por quê? Né? Porque geralmente a gente vê um discurso do Maduro anti-elitista, como se o rico ou o empreendedor fosse um malvadão. No Brasil isso também muitas vezes acontece. Ah, o rico, o empreendedor, ele é malvadão. Qual que é o ponto? O ponto é, no Brasil, os pequenos negócios, eles geram 72% dos empregos com carteira assinada no país. Então, pensa que os pequenos negócios, na maioria deles, eles não são grandes empresários, não têm muito dinheiro, eles que empregam o país. São os pequenos empreendedores. Então, se você faz um discurso contra os empreendedores, cara, os pequenininhos que contratam a maioria das pessoas com carteira assinada no Brasil. Então, um discurso muito populista e contra, né, os empreendedores de alguma forma. Se isso acontecer um dia, pode nos atrapalhar. E quinto ponto, corrupção. Corrupção, né? A gente já viu muito isso por aqui. A Venezuela conseguiu uma nota de 14 sobre 100 no índice de corrupção da Transparência Internacional. Prefeito de comparação, o Brasil, né, que não é um modelo a ser seguido em relação a isso, tirou nota 38. Tá? Então a Venezuela está realmente muito atrás do Brasil e a gente que não é um modelo está em 38, ou seja, é muito corrupto lá pela Venezuela. Isso, né? A verdade é que qualquer país pode virar uma Venezuela. Qualquer, até os Estados Unidos. Basta você tomar medidas econômicas erradas, mas isso não acontece da noite para o dia, beleza? Depois, a estrutura brasileira, né, jurídica, ela é diferente da estrutura da Venezuela, tá? Então, os presidentes têm poderes e têm limitações muito diferentes. Aqui no Brasil, formalmente, quem manda é o Congresso, e que é basicamente o poder legislativo, digamos assim, né, que dá a última palavra. Então, existem muitas camadas aqui de segurança. E por último, estamos todos no mesmo avião. Torço para que o Brasil prospere, para que, de fato, a Venezuela também prospere. Torço para que ela cresça, para que toda a população de lá prospere, ajude, cresça, empreenda, crie riqueza, não tenha mais fome, não tenha desemprego, possam ser muito felizes. Eu desejo a mesma coisa aqui para o nosso país, para que a gente possa prosperar, crescer e poder se importar com coisas que às vezes parecem tão distantes da nossa realidade, como